Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão com vocês, mas antes, se inscrevam no canal e deixe seu like para não esquecer, porque isso vai me ajudar muito. Hoje pela manhã eu vinha caminhando e vieram muitas reflexões e hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu estava pensando, caminhando, lembrei por que no nosso planeta temos tantas doenças. Logo nessa era que é uma era tecnológica, onde estamos conectados pela internet, onde estamos, bem dizer, avançados em vários aspectos na medicina, na tecnologia, porque ainda há tantas doenças que nos assolam, que nos exterminam e tantas doenças ao qual, toda essa tecnologia não vale de nada. Fomos ensinados a olhar sempre para fora. Então nos foi ensinado que existe um Deus lá no céu, nos foi ensinado que devemos adquirir bens e colocamos sempre os nossos sonhos bem longe das nossas mãos, onde as nossas mãos não alcançam. E a gente passa a vida toda numa busca desenfreada pela felicidade, por coisas materiais e por coisas que muitas vezes, muitas pessoas no último suspiro de vida pensam: perdi a minha vida, não precisava de tudo isso, era tudo muito simples, mas complicamos tudo. Fazemos da vida um fardo, um encargo, um sofrimento. Nos foi ensinado que para ir para o céu devemos sofrer, nos foi ensinado que se não vier pelo amor, vem pela dor, e muitas vezes escolhemos a dor por não acreditar que as coisas são fáceis, por não acreditar que tudo pode ser bom, tudo pode ser leve. No decorrer das nossas existências, e falando como humanidade, vemos o sofrimento de geração para geração. Só que as coisas não funcionam assim. Tudo que sai da minha boca é uma energia lançada, tanto para o bem quanto para o mal. No decorrer da nossa vida, às vezes tomamos atitudes precipitadas sem pensar nas consequências, porque achamos que tudo está fora. E eu posso falar o que eu quiser e a minha verdade é mais importante e o outro não me importa. Só que chegou a hora de pararmos para refletir sobre nossas atitudes. Porque por mais que nessa dimensão, nessa realidade que estamos mergulhados, da terceira dimensão, a realidade física, nós temos uma ideia de separação, a minha individualidade, a individualidade do outro, é só uma ilusão. Porque estamos todos conectados por fios invisíveis de energia, de luz, e todos esses fios, essa rede de luz está conectada a uma fonte que alimenta essa rede. Então, não adianta eu me achar a iluminada, a especial, se lá no outro lado do mundo tem gente sofrendo. Não adianta eu achar que eu estou bem, enquanto no outro lado do mundo tem alguém que ainda está momentaneamente em trevas, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque se do outro lado do mundo, ou mesmo nos meus vizinhos, ou na minha cidade, no meu estado, no meu país, ainda tem gente que sofre, eu também não estou bem. Porque nós cocriamos uma realidade individual e ao mesmo tempo a nossa cocriação ela é coletiva. E tudo que vemos no mundo, como fome, maldades, tudo, somos todos responsáveis. Então, eu não posso tirar a minha responsabilidade dessas coisas, mesmo que eu cuide das minhas atitudes, eu não posso tirar a minha responsabilidade porque eu faço parte de algo maior. Eu estou conectado a algo maior. Eu estou conectada a outras consciências. E quando a gente passa a entender isso, é onde a gente começa a se reconectar com a nossa essência, com o nosso corpo. E é o X da questão que eu queria falar desde o início. Então, por que temos tantas doenças? Por causa dessa desconexão. Então, eu sou ensinada a olhar para fora, para o céu, para o outro. Mas eu esqueço de olhar para mim, para dentro. E o que
vem a ser isso? Por exemplo, toda vez que o nosso corpo ele adquire um vírus, que entra um vírus no nosso sistema, o nosso corpo fala. O nosso corpo ele reage, ele dá sinais. Porém, não conseguimos ouvir e nem entender o que estamos sentindo e às vezes nem percebemos porque estamos desconectados dele. Assim como eu estou aqui evoluindo com uma parte de uma célula, você aí evoluindo como uma outra célula e o outro, todos evoluindo, cada um com a sua consciência, né, acreditando na separação, nosso corpo também. Cada célula do nosso corpo também tem a sua própria consciência, não exatamente como a nossa, mas conforme a sua criação. Então as células do nosso estômago, elas têm a consciência de fazer, né, a dissolução, ou dissolver a nossa comida. As células dos nossos rins, né, de filtrar, as células do nosso coração, de pulsar para bombear o sangue. Então as nossas células também têm a sua consciência, conforme cada uma tem o seu trabalho. E elas fazem parte de um corpo. Esse corpo é o nosso instrumento aqui nessa dimensão. Então vou dar um exemplo. Um dia aconteceu comigo uma situação. Eu estava fazendo uma prova da faculdade e eu fiquei muito nervosa, ansiosa. E, gente, é normal, ficamos nervosos, ficamos ansiosos. Mesmo quando a gente está no desenvolvimento da expansão da consciência, no despertar, né? Todo mundo se acha desperto, mas não é bem assim. Estamos nos despertando ainda. Temos muito que aprender, temos muito que conhecer e reconhecer ainda. Então, vai ter momentos que a gente vai estar brabo ou braba, vai ter momentos que a gente vai estar ansioso, vai ter momentos que a gente vai estar triste. E faz parte da nossa humanidade. O que não pode acontecer, e é o que a gente tem que cuidar, entre estar zangado e agredir o outro, temos que sempre vigiar. Não adianta só orar, tem que vigiar e buscar o equilíbrio em tudo. Então eu estava muito ansiosa e muito nervosa por causa da prova da faculdade, porque eu tenho muita dificuldade com questões de duplo sentido, palavras de duplo sentido, questões que tem que interpretar, mas o sentido é outro, sabe? E eu queria muito tirar uma nota boa, né? Então eu fiquei muito nervosa, ansiosa, eu cheguei a chorar assim, né? Respondendo as questões, porque realmente eram perguntas difíceis para mim. E eu passei aquele processo e passou a prova. Fiz, né? Consegui tirar a nota, não tirei a nota máxima, mas consegui tirar uma nota boa, né? Então, chegou de noite e eu fui deitar. Quando eu deitei, eu comecei a sentir uma dor aqui no meu estômago, profunda, sabe? Uma dor muito forte. Então, chegou de noite, começou a doer o meu estômago lá no fundo e eu já tive dor de estômago, assim, muito forte, e eu não gosto de ter dor de estômago, porque quando eu sinto dor de estômago é muito forte. E eu fiquei com medo de sentir, né, uma dor profunda. Então eu me conectei com a minha centelha e eu me lembrei da situação da prova, que realmente eu fiquei muito nervosa, que eu me excedi em sentimentos negativos. Então eu coloquei a mão assim no meu estômago, apertei, pressionei ele um pouco e comecei a falar. Coloquei a mão, fui alisando e falando. Corpo, eu estou te sentindo. Eu peço perdão. Hoje eu sei que eu me excedi nas minhas emoções e foram emoções negativas. Eu peço perdão por isso, mas não precisa doer. Eu estou ouvindo vocês. Células do meu estômago, eu estou ouvindo vocês. Me perdoem. E eu vou procurar equilibrar mais meus sentimentos. E eu comecei a falar o que vinha no meu coração, falar. Respirei, fui falando, tudo que eu senti que estava acontecendo com o meu corpo naquele momento. E aí, de uma hora para outra, assim, a dor foi embora. E eu não fiquei com dor de estômago. Porque eu cuido muito da minha alimentação. Também não adianta ficar falando palavras bonitas pro corpo e comer gordura, comer coisas que fazem mal e se exceder na alimentação também não adianta, né?
É como eu disse, tudo é equilíbrio. Então temos que ter equilíbrio, né, com as emoções, equilíbrio na alimentação, equilíbrio no nosso falar, equilíbrio nas nossas atitudes, equilíbrio no nosso viver, né, como ser humano. Eu senti que a dor foi embora. Então eu compreendi, né, as coisas que eu já havia lido sobre o corpo falar. Então hoje eu observo mais o meu corpo quando ele não tá legal, quando eu sinto alguma dor de barriga ou alguma dor de cabeça. Tudo tem um motivo, o corpo está falando. E devemos procurar entender a linguagem dele, porque talvez a minha linguagem do meu corpo não é a mesma que a sua. Para você saber o que o seu corpo está falando, você tem que começar a observar, fazer uma meditação, respirar com consciência, porque esquecemos também de respirar. Estamos sempre na correria, é trabalho, é estudo, é funções, é tarefas, é coisas que a gente se enche de tarefas. Esquecemos de parar, respirar, esquecemos de fazer isso, esquecemos da gente. E também nos foi ensinado que você se amar em primeiro lugar é egoísmo. E não é, gente, não é. Se for com equilíbrio, não é. Claro, eu não vou sair assim, eu me amo, eu me acho máximo e vou sair atropelando as pessoas e passando por cima das pessoas porque eu sou mais importante do mundo. Não, não é isso. Mas para eu amar o outro, eu preciso primeiro me amar. Entende? Como eu vou expressar um amor a outra pessoa se eu esquecer de mim, se eu deixar o meu corpo doente, se eu estiver desconectada de mim? Aí não é um amor real. Ah, mas e a abnegação? O que tu me diz? Sim, se abnegar é bom, faz parte do amor. Uma mãe se abnega muitas vezes pelos seus filhos, né? Uma esposa muitas vezes se abnega pelo seu marido ou vice-versa. Mas tem que ser com equilíbrio. E o amor também tem que ser equilibrado. Ou seja, para mim doar para o outro, eu tenho que me respeitar, eu tenho que me amar. E você se amar não é egoísmo, pois você se amando, se cuidando, você vai estar equilibrado e bem para oferecer amor para outras pessoas. Porque o amor muitas vezes é dizer sim, mas muitas vezes é dizer não. O que eu quero dizer é que tudo tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio tem que estar também relacionado a nós, ao nosso corpo, ao ouvir, né, a nos tocarmos. Você já parou para pensar quanto tempo você não toca o seu corpo? Você não se abraça? Muitas vezes esperamos um carinho de outra pessoa, um carinho, né? Ah, eu gosto tanto que mexam nos meus cabelos. Ai, queria que alguém mexesse nos meus cabelos. Mas eu posso mexer nos meus cabelos. Eu posso fechar os olhos e dar um carinho para o meu corpo. Eu posso fazer isso. E o meu corpo vai amar. E muitas vezes esperamos o amor que o outro tem para nos oferecer e queremos o amor do outro e nós não nos damos esse amor a nós mesmos. E isso é um fato. As nossas doenças, a doença da humanidade, grande parte da responsabilidade está em nós mesmos. Porque se eu me conecto ao meu corpo, eu vou saber, hoje eu não estou bem, aconteceu alguma coisa, senti uma fisgada, senti, né, uma tonturinha, alguma coisa. O que aconteceu? Quando eu me conecto mais com o meu corpo, eu começo a cuidar melhor dele, eu começo a cuidar o que eu como, eu começo a cuidar o que eu bebo e começo a cuidar o que eu olho também. Porque cuidar do corpo não é só o que a gente ingere, é o que os nossos olhos olham ou veem, o que os nossos ouvidos escutam. Então tem coisas que não precisamos escutar, porque é poluição auditiva. Tem coisas que não precisamos ver, porque é poluição visual. E isso as pessoas, na grande maioria, ainda não têm a consciência. E precisamos ter. Precisamos disso para nos tornarmos melhores, seres divinos. Precisamos desse equilíbrio. As pessoas ligam a televisão
e se alimentam de tudo aquilo ali que a televisão está mandando, né? Negatividade, doença, pandemia, tudo. A pessoa está se alimentando e muitas vezes ela não está nem percebendo e isso está lhe fazendo mal. Isso está prejudicando as células, está prejudicando o seu espírito. Então, precisamos agora olhar para nós, olhar ao nosso redor. Como está a nossa vida? O que estamos comendo? O que estamos plantando também com as nossas atitudes? Eu saio por aí xingando todo mundo nas redes sociais. Se eu faço isso, já está na hora de eu parar. Está na hora de eu colocar a mão na minha consciência e começar a agir diferente. E eu ser a mudança. E você também ser a mudança. E o outro. Mas eu tenho que começar por mim. E muitas vezes colocamos a responsabilidade, né, no outro e esquecemos da nossa responsabilidade como humanos. Então, para nos tornarmos humanos melhores, precisamos olhar para dentro do nosso coração, para o nosso corpo, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, porque os nossos pensamentos e emoções também criam uma atmosfera de realidade. E se eu tiver pensamentos negativos, eu me conecto com quem também tem esses pensamentos e aquilo fica maior. E cada pessoa que se conecta com isso faz ainda maior essa negatividade que ainda está impregnada no planeta. É aí que está a mudança. É em nós, é na nossa consciência. E a nossa oportunidade é tão única. Pare para ver. A gente está numa fase em que o planeta está numa transição. Não sabemos, né? Temos vídeo que fala que a transição está acabando, que está na metade, que está quase no final. Mas a verdade é que não sabemos. Só que temos sim que mudar as nossas atitudes. Temos sim que sermos melhores humanos. E há tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas para hoje eu encerro falando assim: vamos nos curar como humanidade, porque quando curamos as nossas atitudes, com certeza o nosso corpo se torna mais sadio e a humanidade como um todo também se torna mais sadia. Eu sei que é uma gotinha de água numa fogueira muito grande, mas se cada um fizer a sua parte, podemos achar o equilíbrio, podemos achar a nossa frequência do amor, podemos nos conectar mais com a nossa centelha divina e com a fonte que realmente nos alimenta. Então quero deixar um grande abraço de luz para vocês e lembrar mais uma vez, se inscrevam no canal, deixe seu like para me ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!